It's Rap Time, em discos fitas e compact disc som livre. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. A dor de uma cidade. Contagem já resgatou 22 mortos soterrados na favela Vila Barraginha. O desespero de quem perdeu tudo na tragédia. Foi embora minha casa, foi embora tudo. Eu cheguei do serviço, não tem nada. A família real inglesa informa. Acabou mesmo o casamento do príncipe Andrew com a duquesa Sarah. O traficante mais procurado do Rio conta à polícia onde o Comando Vermelho escondia as armas contrabandeadas. O maior fabricante mundial de silicone admite que o produto é perigoso para a saúde. Os testes da cólera em Pernambuco estão sob suspeita. Milhares de pessoas vão às ruas protestar contra o atentado que matou 18 pessoas na Embaixada de Israel em Buenos Aires. O Jornal Nacional está começando agora. Mais de 150 bombeiros e voluntários estão trabalhando neste momento para resgatar as vítimas da tragédia em Contagem. Mais de 20 mortes já foram confirmadas desde a hora em que a terra avançou sobre as casas da favela Vila Barraginha. Outras 30 pessoas ainda podem estar soterradas. De Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, fala ao vivo o repórter Carlos Nascimento. Esta foi uma quinta-feira especialmente triste para todos os mineiros. Desde as primeiras horas da manhã, que as atenções estão voltadas aqui para este bairro pobre da cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde a favela ficou soterrada. Durante todo o dia, a televisão mostrou hoje depoimentos dramáticos de pessoas que perderam a família inteira. E a situação é ainda mais chocante porque de todos os corpos encontrados até agora, a maioria é de crianças, que ainda, muitas delas, usavam uniforme escolar na hora em que o acidente aconteceu. Nesse momento, os bombeiros continuam trabalhando e tudo o que restou da favela de Vila Barraginha foi um grande monte de entulho. Um aparelho capaz de detectar vozes humanas em áreas soterradas está sendo usado aqui em Vila Barraginha. Ou seja, a esperança de, no meio dessa tragédia, encontrar ainda alguém com vida, não morreu. Mais de 300 homens trabalharam toda a noite de madrugada nos escombros da Vila Barraginha. Eles encontraram 4 corpos à noite, mais 2 com dia claro. E foi de manhã que surgiu a dúvida. Qual o número oficial de mortos? Cada frente de trabalho informava um número. O comandante dos bombeiros disse que até às 4 da tarde de hoje eram 20 mortos e esclareceu a confusão. Um vem e fala, morreram 10, outro vem e fala, morreram 20. 10 com 20, 30. Aí já passou para 30. Então é o que eu imagino que toda essa confusão com referência a número de mortes se deu por esse fato. Chegou hoje do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro este aparelho chamado fonolocalizador. Através dele é possível localizar qualquer sinal de vida, até com mais de 50 metros de profundidade. Através de sensores ele capta qualquer ruído e por este cano é possível até conversar com uma pessoa soterrada. O aparelho foi usado na primeira área atingida, onde as equipes de socorro não conseguiram chegar ontem. Foram horas de trabalho, sem que o aparelho registrasse nenhum sinal de vida. As equipes de socorro continuam à procura de mais corpos. Pelos cálculos, aproximadamente mais umas 30 devem ser resgatados. Bem, a última informação da Defesa Civil aqui do estado de Minas é de que 21 corpos foram retirados até este momento. O último corpo ainda no comecinho dessa noite, de uma mulher entre 35 e 40 anos. 30 horas depois da tragédia, o trabalho dos bombeiros, na verdade, e dos voluntários também, está apenas começando. Resta remover milhares de toneladas de entulho. Agora você vai ver como foi que o deslizamento atingiu a favela. A Vila Barraginha fica em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Vila Barraginha fica no centro da chamada Cidade Industrial de Belo Horizonte. São cerca de 800 barracos construídos entre fábricas e galpões industriais. Esta era a situação antes da tragédia. Ontem, quase às 2 horas da tarde, o terreno da empresa M. Martins começou a afundar. Milhares de toneladas de terra invadiram o coração da favela. Esta é a área onde a terra soterrou os barracos mais próximos da empresa. Mais à frente, o deslocamento do terreno teve o efeito parecido com o de um terremoto.
cerca de um quarto da favela foi atingido. Os bombeiros conseguiram fazer a remoção de menos de 10% da área destruída. E os peritos estão, neste momento, trabalhando com várias hipóteses para tentar explicar o que foi que aconteceu aqui em Vila Barraginha. Agora, qualquer que seja a conclusão do laudo, uma coisa é absolutamente certa. Essa favela era uma verdadeira armadilha. Enquanto os bombeiros escavam os escombros, os peritos cavam as causas do acidente. A resposta pode estar no próprio nome da favela, Barraginha, o vale que virou um amontoado de barracos. Seria o reaparecimento do córrego enterrado há 30 anos? O vizinho aposta nisso. É a empresa M. Martins que constrói pontes e viadutos e está um pouco acima da tragédia, num depósito de máquinas e equipamentos, como treliças, betoneiras e britadeiras. Toda essa estrutura empilhada há pelo menos 2 meses se transformou no pesadelo dos moradores de Barraginha, principalmente de quem morava perto desse muro. Foi praticamente destruído junto com um pedaço da favela. Nós avisamos para isso, nós sabíamos que ia acontecer, que há 25 anos atrás aconteceu o mesmo do lado ali. E eles falaram que não tinha problema, que estava na responsabilidade deles, que a gente não sabia de nada, era eles que sabiam o que eles estavam fazendo, que eles eram engenheiros. A empresa não vai se furtar em nenhum momento em qualquer tipo de responsabilidade. Nós não acreditamos que houve qualquer tipo de interferência ou de qualquer tipo de trabalho que a empresa tenha realizado no local que tenha sido a causa desse fenômeno. Mas toda essa terra preta não é apenas lama. Uns dizem que é argila, outros dizem que é turfa, uma substância orgânica misturada com barro que produz uma espécie de gás tóxico. Daí a hipótese de ter havido uma explosão. O solo já foi constatado que é argila ou é turfa, como dizem? Aí já faz parte exatamente do mecanismo do acidente. Não posso adiantar nada. Daqui a pouco, novas informações sobre a tragédia de Contagem. E a seguir, a família real inglesa confirma o divórcio do príncipe Andrew. Giancarlo Bola, dono do restaurante Latambui, uma das pessoas que mais entende de salame no país. Sadia tipo Milano. Ah, como me lembro o norte da Itália. Esse é tipo Priolano, dos Alpes italianos. Hamburguês, levemente defumado. Sadia tipo italiano, tradicionalíssimo. Salame Sadia, o autêntico sabor italiano. USP? Pô, nem você, Unicamp, cara! Foi o primeiro lugar na escola naval. Como é que você conseguiu isso? Graças ao Objetivo, é claro. Curso Objetivo Santos, o maior índice de aprovação do vestibular 92. Entrei na Poli, porque quem realmente entende vestibular é o Objetivo. Faça cursinho com quem entende de vestibular. Objetivo Santos. Você deve estar achando estranho eu tanto tempo afastado. Mas eu estava passando e resolvi entrar. Eu sei que as coisas não caem do céu. Por isso eu vim aqui para conversar. Aliás, o que você acha de... Milhares de argentinos fazem um protesto contra o atentado à bomba que destruiu a embaixada de Israel. As equipes de resgate ainda tentam salvar 10 pessoas que estão soterradas, como informa de Buenos Aires o enviado especial da Rede Globo, Gilberto Lima. Espalhado pelas ruas de Buenos Aires, o cartaz pede informações sobre o paradeiro desta funcionária da embaixada de Israel. A esperança dos parentes é que ela esteja num hospital, não entre as 10 pessoas que possivelmente ficaram enterradas nas ruínas do prédio. Hoje o comércio da capital argentina, que também é a 5ª maior colônia judaica do mundo, cerrou suas portas. À tarde, milhares de pessoas em passeata seguiram até a área da embaixada. O ato representou a revolta contra o atentado que matou 18 pessoas e feriu outras 253. Buenos Aires também foi a grande vítima do terror. Centenas de prédios estão destruídos. A embaixada ficava no coração da cidade. 4.000 telefones estão mudos. Numa grande área do centro, foram cortados o gás
a luz e a água. O trânsito virou um caos. Toda a área central foi afetada. Quem olha, por exemplo, a fachada desse edifício até pode pensar que o prejuízo não foi grande, mas basta examinar um pouco melhor a parte de cima do prédio para ver os danos causados pela explosão. Muita gente teve que abandonar suas casas e escritórios. A polícia reforçou o patrulhamento. É preciso evitar os saqueadores. Um conto de fadas chega ao fim na Inglaterra. O Palácio de Buckingham confirma. O príncipe Andrew e a duquesa Sarah vão mesmo se separar. Há exatamente 6 anos, o trono britânico comunicava ao mundo o noivado do príncipe Andrew com a plebeia Sarah Ferguson. Hoje, um outro comunicado sobre o casal marcou a data. O anúncio oficial foi divulgado no final desta manhã aqui no Palácio de Buckingham. Dizia, em resumo, o seguinte: diante das especulações da imprensa indesejáveis no meio de uma campanha eleitoral, a rainha vem confirmar que advogados estão tratando dos detalhes da separação do duque e da duquesa de York. Não é a primeira vez que a rainha tem que tornar públicos os dramas familiares. Quando a princesa Anne se separou do marido, o capitão Mark Phillips, a confirmação oficial só veio 5 meses depois. Agora, por causa das eleições, a corte teve que admitir logo a falência de mais um casamento real. Não se fala na palavra divórcio. No protocolo da hipocrisia nobre, Andrew e Sarah vão viver separados legalmente sob o mesmo teto. Mas na mansão onde moram, é tanto teto que não faz diferença. Sai o resultado do inquérito que apura a responsabilidade pelo acidente com o Césio 137 em setembro de 87 em Goiânia. O promotor do Ministério Público Estadual, Sullivan Silvestre Oliveira, acusou como responsáveis pelo acidente a União, a CNEM, o governo de Goiás, os proprietários do Instituto Radiológico de Goiânia e a Prefeitura de Goiânia. Na semana que vem, o promotor vai propor uma ação pedindo pagamento de indenização às vítimas. Celebrada hoje em Salvador a missa de 7º dia de Irmã Dulce. Foram momentos de muita emoção e carinho na Igreja da Conceição da Praia. Na Capela do Santo Cristo, as pessoas se ajoelharam e rezaram no túmulo daquela que socorreu o povo da Bahia durante tantos anos. Em Brasília, representantes das fábricas montadoras de veículos pediram hoje ao ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira, que baixe as taxas de impostos e autorize financiamentos com juros menores. Eles pediram também que a abertura às importações seja feita de maneira gradual. O que a indústria examina com o governo, exame que vai prosseguir num encontro de 2 dias, semana que vem em Brasília, é não apenas uma saída para a queda das vendas hoje, também um programa de longo prazo para o aumento das vendas sempre. Um plano para dobrar a produção até o ano 2000. Produção de automóveis melhores, menos caros, em fábricas modernas. Para tanto, as montadoras comunicaram hoje ao ministro da Economia que vão investir 3,7 bilhões de dólares nos próximos 3 anos, bem mais do que elas investiram nos últimos 15 anos. Em instantes, a maior fábrica de silicone do mundo quer retirar todos os implantes feitos nas mulheres. Diminui a esperança da mãe ficar com a filha brasileira que vive com o pai nos Estados Unidos. Sua seguradora tem uma central de atendimento 24 horas? Itaú Seguros, onde você é um cliente e não uma apólice. Goodyear, mais de 260 vitórias na Fórmula 1. Mais do que o dobro das outras marcas juntas. E agora a Goodyear ganha mais uma. Em 92, todas as equipes correm com Goodyear. Esse é o mais duro teste para o seu pneu. Para você dirigir ainda melhor. Boa notícia. A Fiat adotou uma solução inédita. Não aumenta seus carros até o final do mês. E se você for a uma concessionária Fiat até segunda próxima, inclusive sábado e domingo, você ainda tem 10% de desconto. Isso significa que o Uno Mille, por exemplo, ficará em torno de 7 milhões a menos que o Gol e o Chevette. E até 12 milhões a menos que o Escort. Aproveite. São os Fiat, os carros do ano, fazendo a promoção do ano. Colhidos está
Diminui a esperança da brasileira Dagmar Dalsólio de ter de volta a guarda da filha. O juiz americano que decide se a menina Janine Marques vai ficar com o pai nos Estados Unidos ou com a mãe no Brasil não consegue chegar a uma conclusão sobre o caso. Foi a primeira vez em que Dagmar e Caio Marques se encontraram nesses últimos 10 dias. Caio Marques continuou alegando que os documentos apresentados por Dagmar, provando que a menina vivia na Bahia em 87, são todos falsos e podem ser comprados no Brasil por apenas $5. Mais importante ainda, Caio Marques disse que não há mais qualquer disputa judicial no Brasil em relação a Janine, porque ele ganhou na justiça a custódia da menina. Mais uma vez, o juiz Hugh Starnes se declarou confuso. Disse que até agora recebeu respostas muito vagas da justiça brasileira sobre como está o caso atualmente. O juiz disse que vai continuar tentando para comprovar se os documentos apresentados por Dagmar são verdadeiros ou não. No início desse caso, o juiz Hugh Starnes disse que chegaria a um veredito em apenas 2 dias, porque não queria que a menina ficasse muito tempo longe dos pais, sob a custódia da justiça. Mas já se passaram 3 semanas e agora o juiz ainda parece muito mais longe de uma decisão do que no início do caso. A ex-ministra da Ação Social, Margarida Procópio, depôs hoje na CPI do Congresso que apura irregularidades na liberação de recursos do Fundo de Garantia. A ex-ministra disse que o dinheiro era liberado pelo Conselho Curador do FGTS e que o conselho era presidido pelo ex-ministro Magri. Amanhã segue para o Acre uma comissão de auditores para examinar se houve superfaturamento na construção de um canal de 4 quilômetros. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. O outono começa amanhã em clima de verão, com muito calor e chuva em quase todo o país. A animação das fotos do satélite mostra que as nuvens estão mais ao norte do Brasil. E amanhã o dia vai ser ensolarado com pancadas de chuva nas áreas listradas. Já na faixa escura, tempo nublado. A temperatura chega a 30 graus em São Paulo, 32 no Rio de Janeiro, 29 em Belo Horizonte e em Brasília, 26 graus. O maior fabricante de silicone do mundo vai parar de fabricar o produto. A empresa anunciou que vai dar assistência permanente às mulheres que fizeram implantes e queiram retirar o silicone. A Dow Corning é a terceira empresa americana que para de produzir implantes de silicone desde abril do ano passado, quando surgiram as primeiras denúncias de que a gelatina pode vazar para outras partes do organismo da mulher e criar tumores. O governo federal já tinha determinado a suspensão da produção até concluir suas próprias pesquisas. Antes disso, tudo o que se sabia sobre os efeitos colaterais do implante tinha origem em pesquisas realizadas pela Dow Corning. Hoje, a Dow Corning anunciou que vai até destruir toda a gelatina para implantes que tem em estoque. Desde os anos 60, 1 milhão de americanas fizeram implantes de silicone. E o maior problema da empresa agora são os processos judiciais de mulheres reclamando contra o vazamento de gelatina no corpo. A Dow Corning reservou 250 milhões de dólares para pagar indenizações que estão sendo calculadas pelos tribunais americanos. É a defesa do consumidor garantida pelo governo federal e pela justiça. Daqui a pouco, a polícia do Rio é recebida a bala na favela controlada por um perigoso traficante. Uma denúncia põe em dúvida os números da cólera em Pernambuco. Todos vão gostar da nova Hellmann's Light. Tomates adoram Hellmann's Light. Cebolas choram por Hellmann's Light. Gostosas comidinhas ficam mais levinhas com Hellmann's Light. Agora já tem o que você queria. Hellmann's Light. Sabor por inteiro, metade das calorias. Hellmann's Light, a verdadeira Light. Alright, que gostoso, que sabor delicioso. A verdadeira Light, Hellmann's Light. Leve Hellmann's Light. Sabor por inteiro, metade das calorias. De 23 a 27 de março, todo mundo vai ficar sabendo como derrubar fronteiras sem destruir a natureza. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai reúnem-se em Foz do Iguaçu, na Ecosul 92. Um encontro para definir a política ambiental do Mercosul. Esforço conjunto para preservar o idioma que todos entendem, a natureza. Ecosul 92, no Paraná.
um estado de amor à natureza. Eu adoro chucuque. É o cookie da Nabisco. Tem gotas de chocolate. Não dá pra explicar. É uma delícia, pronto. Crocante. É, crocante. Mas também desmancha na boca. Tem um sabor. Eu não consigo explicar. Chucuque, tão bom que não dá pra explicar. Ah, você entendeu. O traficante mais perigoso do Rio conta à polícia onde escondia as armas contrabandeadas pela quadrilha. Altair Ramos, o Nai, foi preso ontem à noite. Hoje, os policiais foram recebidos a bala na favela controlada por ele. Altair Domingos Ramos, o Nai, era um dos traficantes mais procurados pela polícia. Ele foi preso numa casa de veraneio em Cabo Frio e hoje prestou depoimento na divisão de entorpecentes. Nai comandava o tráfico no Morro da Mineira, no centro do Rio, e era um dos líderes do Comando Vermelho. Uma das funções dele era organizar os ataques às quadrilhas que não queriam se submeter à organização. Nessa guerra pelos pontos de venda de drogas, Nai matou vários traficantes inimigos. Ele também está envolvido em contrabando de armas e assaltos a bancos. Depois da prisão, a polícia subiu o Morro da Mineira para procurar o arsenal da quadrilha, uma das mais bem armadas do Rio. Os traficantes reagiram e atiraram nos policiais. A busca durou 2 horas. Os traficantes conseguiram fugir, mas a polícia apreendeu cocaína e muitas armas contrabandeadas. Uma denúncia põe em dúvida os números da cólera em Pernambuco. O material usado nos exames para comprovar a doença estava com prazo de validade vencido. O garoto Ricardo Miguel de Almeida, de 15 anos, morreu de cólera, como mostra o atestado de óbito. Uma semana depois que ele foi enterrado, o exame de laboratório deu negativo. Não confirmou a existência do vibrião. Casos como este colocam os exames feitos pelo Laboratório Central de Pernambuco sob suspeita. Há dúvidas sobre a eficácia do material usado nos testes. A maioria dos kits que serve para colher as amostras dos exames está fora de validade. Os kits para o exame da cólera foram distribuídos pelo Ministério da Saúde. A primeira remessa chegou em março do ano passado, mas a cólera não veio na rapidez esperada e os kits só começaram a ser usados exatamente há 1 mês atrás. O detalhe é o prazo de validade. Venceu em outubro do ano passado, 5 meses atrás. Um kit vencido, ele pode pegar, vamos dizer assim, apenas 10% dos casos que um kit com a validade não vencida forneceria. A diretora do Laboratório Central da Secretaria de Saúde, Maria Auxiliadora Pinheiro, disse que, apesar de estar fora do prazo, o material poderia ser utilizado sem comprometer os resultados. A Secretaria de Saúde informou que já recebeu uma nova remessa dos kits para os exames da cólera. Uma manifestação contra o governo da Venezuela termina em violência nas ruas de Caracas. A polícia reprimiu com gás lacrimogênio e jatos d'água uma passeata contra o presidente Carlos Andrés Pérez. 30 pessoas ficaram feridas e 25 foram presas. O astronauta russo, que estava 10 meses em órbita, vai poder finalmente voltar para casa. Hoje a nave Soyuz e a nave Mir se encontraram no espaço. As imagens da acoplagem chegaram à Terra com problemas, mas deu para ver a emoção com que os 2 russos e o alemão da Soyuz foram recebidos pelos tripulantes da Mir. Krikalev, há 10 meses perdido no espaço, dava cambalhotas de alegria. Na quarta-feira que vem, ele se livra da prisão espacial e volta para casa. O democrata Paul Tsongas renuncia à candidatura para a presidência dos Estados Unidos. O senador disse que não tinha mais dinheiro para continuar a campanha. Com a renúncia de Tsongas, o favorito dos democratas para disputar com o presidente Bush passa a ser o governador de Arkansas, Bill Clinton. Os trabalhadores com data base nos meses de março, julho e novembro vão ter reajuste de 146,13% sobre os salários de novembro, descontadas as antecipações já concedidas. Este reajuste atinge as faixas salariais até 3 salários mínimos.
O reajuste vale para os trabalhadores de empresas privadas. As pensões e aposentadorias continuam congeladas. Em instantes, as últimas informações sobre a tragédia em Minas. Nossos repórteres sobrevoam o local do deslizamento de terra que soterrou os barracos. Saia da multidão. Seja cliente do Sudameris. O Sudameris tem agências praticamente sem filas, por uma razão muito simples. Comparado aos outros, o Sudameris tem, na média, mais caixas e funcionários por cliente. Além disso, o Sudameris tem gerentes com maior poder de decisão, mais rapidez nas soluções. Esse é o meu banco. Abra já a sua conta no Sudameris. Banco Sudameris Brasil. Sudameris. O governo do estado, através da Sabesp, investiu nos últimos anos mais de 200 milhões de dólares na melhoria do saneamento básico de Santos e São Vicente. A obra mais recente foi a interligação dos canais de drenagem ao sistema de esgotos, lançando-os em alto mar através do emissário submarino. O resultado você já pôde ver e sentir nas praias neste verão. Mas o trabalho continua. Governo de São Paulo, construindo um futuro melhor. Aqui é a Arzul, o primeiro e mais completo shopping da construção. E com ofertas que você nem vai acreditar. Cozinha Todeskine, apenas 339 mil. Tintas Renner, 18 litros, látex, apenas 84.700. Massa corrida, 29.900. Arzul, o verdadeiro shopping da construção e da economia. Arzul, Trevo da Praia Grande e Manuel Tourinho, 385, Santos. Pra que ficar pra cima e pra baixo? A Arzul tem de tudo. No terreiro você pode fazer uma consulta. Então é lá que você vai me levar. Úrsula, apelando pros orixás para fazer contato com Jorge Tadeu. Úrsula, meu amor, não me abandone. Pedra sobre Pedra, hoje, excepcionalmente 9 da noite. Globo e você, tudo a ver. Vamos voltar à Vila Barradinha, em Contagem. De lá, fala ao vivo o repórter Carlos Nascimento. O município de Contagem tem 250 mil favelados em 70 favelas, muitas delas em situação de risco, como aqui em Vila Barradinha. O prefeito da cidade esteve hoje em Brasília, reunido com o presidente da República, e trouxe a promessa de ajuda para melhorar a situação dos favelados, não só de Contagem, mas das outras cidades da região metropolitana da capital mineira. Aqui em Vila Barradinha, neste momento, está sendo aberta uma vala para retirar a água que se acumulou junto à área soterrada e que está atrapalhando o trabalho das máquinas. O Major Jerkins, do Comando dos Bombeiros aqui de Contagem, revelou agora há pouco que os trabalhos se concentraram até agora mais na periferia dos escombros. Mas quando os bombeiros passarem a trabalhar na área principal, novos corpos poderão ser encontrados. O último corpo foi retirado agora ainda no começo da noite e era de uma mulher entre 35 e 40 anos. O efeito de um terremoto, essa é a impressão que a gente tem olhando do alto o que aconteceu aqui em Vila Barradinha. Veja agora as imagens feitas hoje num sobrevoo pelo repórter José Roberto Burnier. Segunda maior cidade de Minas Gerais, Contagem é a que mais arrecada imposto no estado depois de Belo Horizonte. Apesar disso, 1/4 da população mora em favelas espremidas entre as indústrias, algumas praticamente dependuradas. Para pelo menos 4 mil favelados de Contagem, o que era um perigo acabou se transformando numa das maiores tragédias do país. Daqui de cima dá pra gente ter uma ideia melhor do que aconteceu. Repare que ao lado da favela da Barradinha há um grande barranco e realmente deslizou terra dessa encosta. Se essa foi a causa, ainda não se sabe, mas que isso colaborou no acidente, não há a menor dúvida. A destruição atingiu 1/4 da favela. Fica claro também que boa parte do terreno que cedeu estava dentro da área da empresa M. Martins. Veja que um pedaço do muro desapareceu. Um exemplo é este caminhão da construtora. Ele estava no pátio e acabou deslizando junto com a terra.
A cada pedra que é removida aqui, aumenta a esperança das pessoas de encontrarem viva alguma pessoa da família, algum parente. E muita gente aqui perdeu a família inteira. O desespero é a marca da tragédia em cada rosto de Vila Barraginha. Ontem, quando chegou do trabalho, esta mulher viu que tinha perdido toda a família. Ela passou mal e teve que ser atendida no posto médico montado para ajudar no resgate. Minha mãe, meu pai, minha cunhada, meu filho, meu sobrinho. Eu quero a minha família. Eu não tenho ninguém sem ser eles. Eu quero eles. Hoje, dezenas de pessoas passaram um dia acompanhando os trabalhos de busca. Uma espera longa e de muito sofrimento para quem ia perdendo aos poucos a esperança de encontrar os parentes com vida. Esse moço chorava sem notícias da mãe. E esse homem não acreditava mais que fosse encontrar a mulher com vida. Está subterrada debaixo da terra lá, né? Foi embora minha casa, foi embora tudo. Eu cheguei do serviço, não tem nada, né? Não tem nada. Eu vou ter esperança de quê? E esse casal mostrava a foto do filho mais novo tentando achá-lo entre os escombros. Depois de muitas horas, a criança de 2 anos foi encontrada, mas estava morta. Já tinha acontecido isso aqui embaixo, então nós pegamos. Boa noite. Boa noite. TV Tribuna, Baixada Santista, 20h29. Amanhã, 1h10 da tarde, São Paulo já.